Você venderia sua herança por um prato de comida? Como alguém troca algo eterno por algo momentâneo? Será que hoje muitos estão fazendo igual a Esaú, mesmo sem perceber? Qual é o verdadeiro valor da primogenitura na Bíblia? Deus rejeitou Esaú ou Esaú rejeitou as coisas espirituais? Imagine a cena, irmão. O sol forte do Oriente Médio queimava o deserto. Esaú voltava cansado da caça. Enquanto isso, Jacó estava junto das tendas preparando um cozinhado vermelho. O cheiro da comida dominava o ambiente. Esaú chega exausto, faminto, impulsivo. Mas naquele momento, aparentemente simples, uma das trocas mais perigosas da Bíblia aconteceria. Não era apenas comida. Era a troca espiritual pelo imediato. Era a troca da promessa pela necessidade do momento. Então, sobre esse assunto aqui, nós vamos fazer esse comentário, Queridos irmãos, estamos de volta aqui nesse segundo tópico da lição. Esaú vende a sua primogenitura. Mais na frente nós vamos trazer algo interessante que você vai ficar impactado. Aqui, uma pergunta para você já responder para nós. O favoritismo dentro da família pode gerar conflitos espirituais? O que é que você acha? Responde aí. Gênesis capítulo 25, versículo 28 diz: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Essa divisão dentro dessa casa abriu portas para conflitos futuros. Porque, irmãos, o favoritismo, ele produz inveja, o favoritismo produz disputa, o favoritismo produz divisão, produz ressentimento, certo? Então, irmão, a família deveria ser lugar de equilíbrio espiritual. Enquanto isso, nessa família já estava havendo as portas abertas para um grande conflito. Vamos aqui a um exemplo bíblico, irmão. Lembra de José e seus irmãos? Gênesis 37, versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no. Ou seja, o favoritismo de Jacó por José gerou ódio entre os irmãos. Certo? Lá em Lucas, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, versículo 28, o irmão mais velho também demonstrou ciúmes e ressentimento. Aquela parábola do filho pródigo, que o filho pega tudo que lhe era de direito, pede ao pai e sai e vai embora. Se lendo lá Lucas capítulo 15, você vai entender essa passagem. Então, vamos lá, irmão, mais uma pergunta. Já trago uma pergunta aqui para você. Você acredita que o favoritismo dentro da família pode destruir relacionamentos? Não venda sua comunhão com Deus por algo passageiro. O que Deus preparou para você vale mais do que qualquer prazer imediato. Quem troca o espiritual por imediato sempre descobre tarde demais o valor daquilo que perdeu. Então fica aqui esse segundo tópico. Vamos dar uma pausa aqui rapidamente. Nós já voltamos rapidamente. Não sai daí, Não dá tempo nem beber água, mas eu deixo você beber água, tá? Rapidamente, bebe uma aguinha, um copo com água, volta aqui conosco. Nós estaremos aqui iniciando o terceiro tópico. A esse terceiro tópico, para fechar, ele vai aqui trazer algo extraordinário. Você agora vai finalizar com algo tremendo aqui. Vem conosco. Será que alguém pode atrapalhar o plano de Deus tentando ajudar Deus? Uma mentira pode trazer consequências para uma geração? Jacó foi apenas vítima de Rebeca ou ele também foi culpado? Como um erro dentro da família pode produzir tanto sofrimento? O que aprendemos sobre escolhas precipitadas? Bem, meus amigos e irmãos, estamos de volta aqui, continuando o nosso estudo, nessa feita aqui, o terceiro tópico da nossa lição. Lição que tem por título Jacó e Esaú, irmãos em conflito. E como nós fizemos nos outros dois tópicos,
queremos trazer aqui nesse terceiro tópico da lição, né? Rebeca induz Jacó ao pecado. O tempo havia passado. Isaac já estava velho e quase cego. Sentindo que seus dias estavam chegando ao fim, ele decidiu abençoar Esaú, o filho mais velho. Mas havia um detalhe importante. Deus já havia dito que o maior serviria ao menor. Rebeca sabia disso. Porém, ao invés de esperar Deus cumprir sua palavra, ela decidiu agir com suas próprias estratégias. E é aqui que começa um dos conflitos familiares mais dramáticos da Bíblia. Uma mentira entrou dentro da tenda e suas consequências atravessaram gerações. Então vem comigo aqui, Gênesis capítulo número 27, versículo 34, que está escrito assim: agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto. Traze-mo para que coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Agora tem uma pergunta aqui que eu quero que você responda aqui. Já começa interagindo, respondendo aqui. Por que Isaac queria comer antes de liberar a bênção? Responda aí para nós, faz um comentário, deixa aí o seu comentário. Agora vamos trazer aqui uma explicação teológica. Na cultura patriarcal, olha, mas isso é muito importante, viu? A bênção do pai tinha enorme peso espiritual na família, né? Não era apenas um desejo emocional, era uma declaração profética sobre o futuro da família. Até muitos anos atrás, quando eu era criança, isso existia muito, né? Toda criança, independente de religião, chegava para a mãe, para o pai, às vezes para a avô, né? Tio, tia, às vezes tem madrinha, padrinha, essas coisas assim, conforme suas crenças, e todo mundo era bença mãe, bença pai, bença avô, era isso ou não era? E os pais assim, Deus te abençoe, isso era muito importante. Hoje em dia, tem, mas é muito escasso isso aí. Então vamos aqui para uma explicação teológica. Isaac estava sendo influenciado por sua preferência pessoal por Esaú, porque Isaac amava Esaú, Rebeca amava a Jacó. Então nessa influência de preferência, ele queria abençoar o mais velho, que era Esaú, mas já havia aquela promessa que dizia que o maior serviria ao menor. Então Gênesis 25, versículo 28, diz: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Aí nós já percebemos, irmão, aqui um perigo. Quando os sentimentos pessoais tentam ocupar o lugar da direção de Deus. Então, eis aí, né, um perigo já à nossa frente. Então vamos ver aqui, irmão, um exemplo bíblico, né? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 22 ao versículo 25, Eli sabia dos pecados dos filhos, mas foi omisso. É um perigo que estava na sua frente, né? E ele não tomou nenhuma atitude, né? Então vamos aqui para uma pergunta que você precisa responder aqui nos comentários. Eu estarei de olho aqui para acompanhar e responder, interagir também com as suas respostas. Você acha que favoritismo dentro da família pode gerar destruição? Comenta aí para nós nos comentários. Deus quer equilíbrio na família, né? Da sua forma, pode responder. Segundo subtópico, né? O plano de Rebeca. Olha aqui, irmão, isso aqui é muito importante. Por favor, não perde esse detalhezinho aqui. Uma pergunta que eu quero que você já comece aí observando e responde para nós. É certo fazer algo errado para tentar cumprir uma promessa de Deus? Essa pergunta aqui é meio redundante, né? É certo fazer o errado para cumprir a promessa de Deus? Gênesis 27, versículo 6, irmão, declara: então Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido a teu pai, que falava com Esaú, teu irmão. Preste bem atenção, né? Então, Rebeca cria então um plano. Olha o plano de Rebeca: matar cabritos, preparar o guisado, vestir Jacó com roupas de Esaú, colocar pele em suas mãos, porque ele tinha a pele lisa, né?
tudo isso para enganar Isaac, para dar a bênção a Jacó. Veja agora, irmão, Rebeca conhecia a promessa de Deus, irmãos, mas ela não confiou no tempo de Deus, ela não quis esperar o tempo de Deus se cumprir. Então isso aqui, irmão, já traz um ensinamento para nós. Promessa divina não precisa de mentira. Presta atenção. Promessa divina não precisa de mentiras humanas para se cumprir. Deus falou, fica no lugar da bênção. Algumas pessoas falam, não, Deus diz, ele cumpre. Aí a pessoa sai da presença de Deus. Não, Deus prometeu na minha vida, eu sou filho da promessa, tenho promessa, um dia Deus vai me dar a promessa. Preste atenção, nós temos um exemplo, né, que Moisés tinha uma promessa, mas ele, por uma falha, ele não entrou na cidade ou na terra prometida, né? Vamos seguir aqui. Sara e Agar, irmão. Sara tentou ajudar Deus e gerou Ismael, né? Gênesis 16, versículo de 1 a 4. Você vai ver, já estudamos esse assunto em lições passadas, né? Saul oferece sacrifício sem esperar Samuel. Lembra desse detalhe? Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo de 8 ao 14, né? A ansiedade levou Saul ao erro. Então preste atenção, né? Temos aqui agora o pecado de Jacó. Jacó também aceitou participar, irmãos. Jacó também aceitou participar. Gênesis 27, versículo 19. E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Ele era Esaú? Ele era o primogênito? Ele mentiu para seu pai. Aqui vemos a mentira, aqui vemos o engano e a manipulação. Presta atenção, irmãos. Certo? Ele mentiu, ele participou, concordou com sua mãe e mentiu, enganou. Certo? Então, vamos lá. Jacó pode significar, irmão, aquele que segura o calcanhar, suplantador. Seu nome já apontava para alguém que lutaria por posições. Geralmente as pessoas pregam de Jacó, colocando ele lá no fundo do poço, né, por causa de ser suplantador. Mas o significado teológico traz para nós, irmãos, que ele era alguém que lutaria por posições. Certo? Então, trago aqui para você mais uma pergunta, eu quero que você interaja aí, você tem muita coisa para responder, responde pelo menos uma dessas perguntas que estamos fazendo nos 3 tópicos. Mais um aqui, você já viu alguém sofrer por tentar resolver algo sem esperar Deus agir? Se você conhece, se você já viu, por favor, mais uma vez, não coloca nome de pessoas, né? A menos que tenha sido com você, você quiser dizer que é você tem liberdade de fazer, mas nunca coloque o nome de terceiros aqui. Você acredita que Deus precisa de ajuda humana para cumprir promessas? Comenta aqui embaixo, estamos acompanhando. E vamos para o nosso terceiro subtópico, né, para nós concluirmos o nosso estudo. As consequências dos atos de Jacó. Aí vai uma pergunta aqui muito forte. Essa daqui, certo? Eu desafio todos vocês a responderem. Vale a pena ganhar uma bênção e perder a paz? Vale a pena ganhar a bênção e perder a paz? Comenta aí, o que você acha disso aí? Depois do engano, a família nunca mais foi a mesma, irmãos. Né? O ódio de Esaú, irmãos, que está escrito lá em Gênesis capítulo 27, versículo 41, que diz assim, e Esaú aborreceu a Jacó por causa daquela bênção. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Preste atenção, irmão. Ele disse, eu vou esperar meu pai morrer. Meu pai um dia vai morrer. Ele não matou o pai dele, não. Ele disse, meu pai um dia morre. Quando meu pai fechar os olhos, olha, Jacó já era, eu vou matar. Irmãos, olha o coração de Esaú, né? Por causa da consequência do que Jacó fez, né? Então, consequência do pecado, irmão. Jacó, olha lá, precisou fugir, né? Ficou longe da família, sofreu anos, certo? Mais tarde também seria enganado por Labão. Lembra, mais na frente, ele teve o engano, ele trabalhou 7 anos por uma esposa e quando foi ver, não era. Foi enganado por Labão. Quem planta engano, irmãos, geralmente colhe o quê? Engano, irmão. Qual é o fruto do pé de engano? Engano. Então,
A lei da semeadura, Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz o quê? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus abençoe a sua vida. Obrigado aqui por estar conosco nesse estudo. Já temos um compromisso para o próximo vídeo, a lição de número 10, que é a experiência transformadora de Jacó. Lembra de Jacó lá na escada, que ele viu a escada topando no céu e os anjos subindo e descendo? Olha, esse aqui é extraordinário. Então, já ativa o sininho aí das notificações, porque quando nós mandarmos a lição, você vai ser notificado e você não perderá. Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Se você já é inscrito, Deus abençoe a sua vida. Faz os comentários aí que nós temos no primeiro, segundo, terceiro tópico desta lição e de todas as outras lições que estaremos trazendo aqui para os irmãos. Deus abençoe a sua vida. Deixa aquele joinha, tá? Então tem 3 coisas para você. São desafio, 4 desafios. Se inscrever, dar o like, ativar o sininho e fazer os comentários. Então, agradeço a sua participação. Deus abençoe. Vou estar orando por você neste momento. Maravilhoso e eterno Deus e Pai, quero te agradecer, meu Deus, por este momento tão especial, estudando a Tua Palavra sobre, ó Deus, esta situação entre Jacó e Esaú, desde o ventre, os seus conflitos. Pai, que cada um que está neste momento, Pai, estudando a Tua Palavra, ó Deus, possam, ó Senhor, ser revestido de Ti, da Tua graça, do Teu poder, e possam, ó Deus, aprender para que não possam errar. E se vierem a errar, ó Deus, possam ter como se levantar, erguer a sua cabeça e ir para frente, para o alvo que é Cristo, para o cumprimento das Tuas promessas em suas vidas. Abençoa cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e conto com vocês.